Paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos, louvado seja o nome de Cristo. E que Deus seja conosco, né? E antes de começar o assunto, vamos orar a esse Deus. Amado, bendito Deus, obrigado por mais uma vez estamos aqui. Abençoa cada um que for assistir essa live. Abençoe, Senhor Deus, o lar, a família de cada um. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre vontade. O que é a vontade? A vontade é a definição de vontade. Podemos dizer, o conceito geral de vontade é a capacidade de escolher, decidir e determinar ações de forma consciente. Então já sabemos que é um conceito geral da vontade. É a capacidade de você escolher, decidir e determinar. Então você tem escolha para decidir sobre a sua vontade, seja ela boa ou seja ela ruim. Tu tem a capacidade de escolher. A vontade no conceito bíblico. A vontade no conceito bíblico podemos falar e podemos dizer, na Bíblia, a vontade aparece em dois sentidos principais. E quais são esses dois sentidos principais? A vontade de Deus e a vontade do homem. O Senhor desfaz os planos das nações, frustra os intensos dos povos. Isso está registrado lá em Salmos 33, do estrofe 10. A vontade na criação do homem. Deus criou o homem. Deus criou o homem com razão para pensar e vontade para decidir. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Adão tinha vontade. Adão tinha vontade plenamente livre, sem inclinação para o mal, na inocência. Ele podia obedecer ou desobedecer. Mas a queda ocorreu exatamente no uso errado da vontade, como está em Gênesis capítulo 3. A vontade após a queda. E como ficou essa vontade após a queda? Veio o pecado. Após a queda surgiu o pecado. O pecado, a vontade não deixou de existir, mas ficou enfraquecida e inclinada ao mal. A desobediência fez que a vontade ficou a inclinação para o mal. Porque querer o bem está em mim. Querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Quem falou isso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou isso lá na carta à Igreja Romana, capítulo 7, do versículo 18. O ser humano continua livre. O ser humano continua livre, totalmente livre para escolher. Mas a sua vontade, a nossa vontade, está espiritualmente enferma. E temos a necessidade da graça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Classificação da vontade. 1. Vontade natural. A vontade natural é o desejo humano básico. O desejo humano básico, como comer, viver, descansar, prosperar. 2. Vontade moral.
relaciona as decisões éticas, certo ou errado, bem ou mal. 3. Vontade espiritual, capacidade de buscar a Deus, submeter a palavra, responder ao chamado divino. 5. Vontade de Deus. Vontade de Deus. Vontade soberana de Deus é a que sempre se cumpre, independentemente da ação humana. O meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Quem fala isso? O profeta messiânico, Isaías, capítulo 46, do versículo 10. Exemplo, vamos dar um exemplo. Criação, dilúvio, encarnação de Cristo, segunda vinda. Então você vê aí a vontade soberana de Deus e o profeta messiânico falando: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Esse é o Deus maravilhoso. Então temos como exemplo criação, dilúvio, encarnação de Cristo e a segunda vinda dele que está por vir. Vontade permissiva. Vontade permissiva. A vontade permissiva Deus permite, mas não aprova moralmente. Você quer um exemplo? Vamos lá. Pecados humanos, decisões erradas, rebeliões. Isso ele permite, mas não aprova moralmente. Vontade revelada é a que Deus expressou claramente na palavra. Esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Isso está na primeira epístola, a primeira carta do apóstolo Paulo, Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3. Vontade humana. Vontade humana, o homem possui responsabilidade, capacidade de decisão, prestação de contas a Deus. Escolher hoje a quem servirei. Quem fala isso? Josué, capítulo 25 e do capítulo 24 do versículo 15. A Bíblia nunca elimina a responsabilidade humana, mesmo afirmando a sabedoria divina. A Bíblia nunca elimina a responsabilidade humana, mesmo afirmando a soberania divina. Conflito da vontade. O conflito da vontade. Carne vezes espírito. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Onde está isso? Lá na carta escrita do apóstolo Paulo a Gálatas, capítulo 5, do versículo 17. Há um conflito diário, e esse conflito diário entre a vontade espiritual, obediência e santidade. A vitória depende de vida de oração, palavra de Deus e ação do Espírito Santo
em nossas vidas. Louvado seja o Cristo. E vamos mais um pouquinho? A vontade de Cristo como modelo. A vontade de Cristo como modelo. Jesus Cristo é o maior exemplo de submissão. Ele é o maior exemplo. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Quando ele fala, Pai, se é possível, passe esse cálice. Passa esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Porque Jesus Cristo estava em figura humana, mas ele passou a confiar no Pai. Isso está lá em Lucas capítulo 22, versículo 42. Em Cristo vemos vontade humana real, total obediência ao Pai, sacrifício voluntário, a vontade no processo da salvação, convite divino. Deus chama: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso se encontra em Mateus, em Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. A resposta humana, o homem decide aceitar ou rejeitar. Todo aquele que quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. A salvação envolve graça de Deus, resposta da vontade humana, sem mérito, mas com decisão real. A vontade na santificação. Santificação é a submissão diária da vontade do Espírito Santo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, do capítulo 16, do versículo 24. Exige renúncia, disciplina, espiritual e obediência contínua. A vontade na filosofia e teologia. Agostinho Hipona ensinou que a vontade humana foi escravizada pelo pecado. Só a graça pode libertá-la. Tomás Aquino defendeu que a vontade é livre. A vontade nossa é livre, mas depende da razão e da graça de Deus. Louvado seja o nome de Cristo. E vamos mais um pouquinho à frente. Na teologia evangélica, o homem é responsável, Deus é soberano e a graça é essencial. A vontade e a decisão na vida cristã. A vontade influencia diretamente chamado espiritual, chamado ministerial, relacionamento, finança, prioridade e vida espiritual com Jesus Cristo. Confia no Senhor de todo o teu coração.
Provérbios 3, do versículo 5 e 6. A vontade precisa ser orientada pela palavra sensível do Espírito Santo, submissa a Deus. O perigo da vontade própria. Esse é o perigo da vontade própria. Vamos ver o que é o perigo da vontade própria? Vamos lá buscar um pouquinho aqui. O perigo da vontade própria. A Bíblia alerta sobre viver segundo a própria vontade. Há caminho que o homem parece direito, mas o fim conduz à morte. Provérbios 14, versículo 2. Exemplos bíblicos. Sansão, vontade impulsiva. Saul, vontade orgulhosa. Jonas, vontade resistente ao chamado. Esses são alguns exemplos. Como alinhar a nossa vontade à de Deus? Oração constante, leitura da palavra, jejum, conselho espiritual, obediência e prática. Ensina-me a fazer a tua vontade. Salmos, capítulo 143, do estrofe 10. E as considerações finais. A teologia, a vontade. É um dom de Deus. Foi afetada pelo pecado. É um dom de Deus e foi afetada pelo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser restaurada pela graça do Senhor Jesus Cristo. Deve ser submetida diariamente ao Senhor. O verdadeiro cristão não vive pelo que quer, mas pelo que Deus quer. Porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Filipenses capítulo 2, do versículo 13. Então tá aí algumas coisas relacionadas à vontade, relacionada à nossa vontade. O que é o conceito geral da vontade? Para terminar, o conceito geral da vontade é a capacidade de escolher, decidir e determinar ações de forma consciente. E louvado seja o nome de Cristo. Deixo a paz do Senhor a todos, a graça e a paz a todos. Eu sou o pastor Jorge Nunes.